Vibe Mundial FM. Hoje, na primeira metade do programa, eu quero que vocês fiquem ligados. Eu vou falar do hiperparatireoidismo. Nossa, mas que palavra complicada, né, doutora? Hiperparatireoide, paratireoidismo. O que quer dizer? Excesso do parato-hormônio. E o que é isso? Bom, paratireoide são 4. Nós temos 4 paratireoides, que são umas glandulinhas muito pequenas, assim, do tamanho de um grão de arroz, que fica nos 4 pontos da tireoide, em cima e embaixo do lobo direito e esquerdo da tireoide. Então, tem a glândula tireoide e 4 chapeuzinhos, assim, em cima e embaixo dos 2 lados da tireoide. Isso é a paratireoide, que não tem nada a ver com a tireoide. São glândulas, quer dizer, faz parte do sistema endócrino, mas a função, na verdade, é o equilíbrio do cálcio no sangue, do cálcio e do fósforo no sangue e nos tecidos, por exemplo, nos ossos. Então, existem a gente fala muito de falta de cálcio. E quando esse cálcio está em excesso na circulação, por que isso acontece? E é isso que nós vamos abordar hoje. Então, por algum motivo, essa glândula, ela começa a produzir muito hormônio, muito parato-hormônio. E isso viaja pelo nosso corpo, pela nossa circulação, pelo nosso sangue e vai para dentro dos nossos ossos. E quando esse parato-hormônio é muito alto no sangue e penetra no osso, ele descalcifica, ele destrói o osso e ele libera cálcio no sangue. E aí a pessoa começa a ter hipercalcemia. Quer dizer, começa a aumentar muito a quantidade de sangue, de cálcio circulando, pelo excesso do parato-hormônio. Bom, mas nós temos motivos para que isso aconteça, né? Existem o quê? Hiperparatireoidismo primário e secundário. Antes disso, eu queria falar, se por algum motivo, ou porque você não ingere cálcio, ou porque você está com baixa de vitamina D e o teu cálcio está baixo, na hora, o organismo avisa a hipófise e a hipófise estimula o parato-hormônio a aumentar para poder reter cálcio. Para também impedir que esse cálcio seja excretado pelos rins. O cálcio é excretado pelos rins. Então, são mecanismos automáticos do corpo. Então, se por algum motivo está carente de cálcio na circulação, aumenta imediatamente o parato-hormônio para tentar não deixar o cálcio escapar pela urina para você reter esse cálcio. Muito bem. Se o hormônio, o parato-hormônio também tem um efeito sobre os intestinos. Ele aumenta a absorção do cálcio no intestino. Então, se você está com pouco cálcio na circulação, o parato-hormônio aumenta, evita que se perca cálcio na urina e também no intestino. Então, muito poucas pessoas sabem disso, né? Dessa regulação. E o cálcio é um elemento importantíssimo, que entra no metabolismo de várias funções nossas. O hiperparatireoidismo primário, o que quer dizer a causa? Aumento da atividade de uma paratireoide, de 2, de 3 ou das 4 paratireoides. E isso vai fazer com que esse parato-hormônio tire cálcio do osso e aumente cálcio na circulação, dando hipercalcemia. A primeira causa disso acontecer, a mais comum, é o adenoma. Adenoma é um tumor benigno de paratireoide, que pode acometer apenas uma paratireoide ou mais de uma paratireoide. Não é câncer, gente. Adenoma é uma bolinha, é um nódulo que cresce na paratireoide. Essa é a causa mais comum do aumento do parato-hormônio. A segunda causa não é o adenoma, é o aumento da glândula em si. Mas ela não se deforma, ela só aumenta de volume. É a hiperplasia da glândula da paratireoide. Isso é muito comum em mulheres acima de 60 anos.
O aumento do paratormônio é incomum nos homens, é bastante comum nas mulheres pós-menopausa. Então, fiquem atentas nessa faixa de idade. Sempre pede para dosar o cálcio no sangue quando vocês forem fazer e dosar no seu check-up anual o PTH, que é o paratormônio. Então, a gente pode pedir assim, o TSH e o T4, o T3, que são os hormônios da tireoide, mas não pode esquecer, pelo menos uma vez por ano, de dosar o PTH, que é o paratormônio, e também o cálcio e o fósforo. Um outro motivo seria um motivo secundário. Secundário a outras doenças. Então, o paratormônio ele pode aumentar. Por quê? Por síndrome de má absorção. Então, a pessoa tem má absorção e na medicina chinesa isso pode estar vinculado ao baço, porque o baço ele tem a função na medicina chinesa de coordenar a digestão do estômago e a absorção dos elementos no intestino delgado. Outras síndromes de má absorção por alergia alimentar, alergia ao glúten, alergia à intolerância à lactose, à caseína, podem levar à má absorção e à diarreia. Então, com isso, a pessoa absorve muito mal o cálcio e o paratormônio aumenta para tentar tirar cálcio do osso para repor no sangue, já que não está sendo absorvido através dos alimentos. Pessoas que têm uma queda severa, importante da vitamina D. A vitamina D, ela ajuda na absorção do cálcio na digestão. Então, a vitamina D e cálcio tem uma ligação direta com os ossos. Então, uma pessoa que tem uma vitamina D abaixo de 15 pode ter a médio e longo prazo um aumento do paratormônio, né? Começar a aumentar o paratormônio para salvar o cálcio no sangue. Outra causa comum são os pacientes que têm insuficiência renal crônica. A vitamina D, ela só pode só pode atuar no corpo quando ela é convertida nos rins, na forma ativa da vitamina D. Então, os pacientes com insuficiência renal, eles não têm a forma ativa da vitamina D e, com isso, menos cálcio e, com isso, aumenta o paratormônio. Outra causa são as neoplasias, cânceres endócrinos, glandulares. Existem tipos de câncer que acontecem em várias glândulas, que chamam-se neoplasia endócrina múltipla. Diversos tipos de glândulas, como a glândula do pâncreas, a tireoide, as suprarrenais e outras, adoecem conjuntamente. É uma síndrome rara, mas ela existe, e nessa situação também existe aumento do paratormônio. Pacientes que fazem radioterapia num tratamento de câncer, por exemplo, faz a radioterapia na região do pescoço quando tem linfomas, né? Outros tipos de câncer que recebem radioterapia acaba tendo uma exposição à radiação, a queima das paratireoides e todo um desequilíbrio hormonal e de cálcio no sangue. Pessoas que fazem tratamento de transtorno bipolar, que tomam lítio, que é um medicamento para bipolaridade, tem que ficar sempre olhando o PTH, o paratormônio, para ver se o equilíbrio está bom entre o cálcio e o paratormônio. Vamos falar um pouco dos sintomas, né? Mais de 80% das pessoas que têm o PTH aumentado são assintomáticos, não sentem absolutamente nada, não percebem nada de diferente, porque é uma doença silenciosa. E volto a repetir, muito comum nas mulheres acima dos 60 anos. Quando expressa menos de 20% das mulheres que têm esse cálcio maior que 12 miligramas por decilitro, porque eu já falei que o aumento do paratormônio aumenta o cálcio circulante. E quais são os sintomas de excesso de cálcio? Que a gente fala muito de falta do cálcio. São cansaço, fraqueza, né? Fadiga,
Osteoporose, porque o parato-hormônio, ele tira cálcio do osso e joga na circulação. Então, é uma incoerência. Você tem excesso de cálcio, porém você tem osteoporose. Os ossos fracos. Acúmulo de cálcio no rim forma o quê? Cálculo renal. Então, quando uma pessoa tem excesso de cálculo renal, toda hora tem cálculo, tem que dosar o parato-hormônio. Às vezes tem um adenoma de hipófise, de adenoma de paratireoide que justifica os cálculos renais de repetição. Então, o médico, em geral, o endocrinologista, o médico ginecologista, o clínico geral, vai atrás do parato-hormônio para tratar, para descobrir a causa dessa frequência aumentada. Às vezes a pessoa tem 10, 12, 15 cálculos nos rins e vive com crise de cálculo. O excesso do cálcio pode causar depressão, altera o metabolismo dos neurotransmissores cerebrais. Dores articulares, pode existir depósito de cálcio nas cartilagens, deformação das cartilagens. Então, mesmo na pessoa que tem uma artrose importante, com deformidade das articulações, é importante dosar o parato-hormônio. Pode dar esquecimento, depressão e esquecimento andam juntos, né? Pode ter excesso de urina. Tem uma ação aí no hormônio antidiurético. Sede, então bebe muita água e urina demais. Aí todo mundo pensa, é diabetes, não é? É hiperparatiroidismo. Então o médico vai fazer os exames e vai descobrir. Dor abdominal, náusea, enjoo, vômito, come, passa mal, né? Distensão abdominal. E aí falta de apetite, porque come e já sabe que vai passar mal. E também constipação. Começa a ter prisão de ventre, dificuldade para evacuar. Quando evacua, são aquelas bolinhas. Isso são sinais de hipercalcemia, de que tem muito excesso de cálcio na circulação. Então, para vocês verem como as coisas são mais complexas do que a gente imagina, né? Vibe Mundial 95,7